Sou apaixonada por esses pastores que vocês têm. Muito obrigada por nos receber com tanto carinho, com tanto amor. Eu já me sinto em casa. E meu nome é Rebeca, meu irmão está me acompanhando hoje. O Lucas, faz assim, Lucas. Ele está, nesses últimos dias, me ajudando para cumprir algumas agendas. E eu estou muito feliz de estar com a minha família, porque a gente está morando no México. Então, a gente se vê pouco, mas eu vejo pouco a minha própria família também, de sangue. Cada vez que a gente se vê é uma alegria, mas vale a pena, porque cumprir a missão que Deus tem para você sempre vai valer a pena. Eu quero começar orando com você hoje e que nós possamos pedir ao Espírito Santo que Ele traga a revelação da sua palavra que nós precisamos. Existe uma revelação que você precisa, existe uma revelação que eu preciso. E eu peço ao Espírito Santo que Ele traga essa revelação hoje às nossas vidas, amém? Se você puder fechar seus olhos, feche seus olhos e fale: Espírito Santo, eu preciso da revelação que o Senhor tem para mim. Eu preciso cumprir a minha missão na terra. A vida é curta, passa muito rápido. Me ajuda a viver tudo aquilo que o Senhor preparou para mim. Em nome de Jesus, amém. Quantos realmente querem viver aquilo que Deus planejou? Levanta a mão. Eu acho que essa é uma das coisas que nós temos em comum. E hoje eu quero trazer ao seu coração uma palavra que Deus me ministrou no final do ano passado. E o tema da palavra é: cumpra a sua missão. Qual é o tema? Eu amo estudar a Bíblia, eu tenho certeza que você também, por isso você está aqui. Mas um dos personagens que eu mais gosto, que mais me fascinam na palavra de Deus, é Davi. Porque Davi, a vida dele tem muito para nos ensinar. Então eu quero falar um pouquinho de algumas coisas que eu comecei a observar o ano passado estudando a vida de Davi. Quando eu estava estudando a vida de Davi, depois de ler várias vezes a história, eu percebi algo. No começo da história dele, eu não sei se você lembra, por isso eu quero te levar àquele momento. Ele era apenas o quê? Um adolescente, ele era apenas um jovem que cuidava das ovelhas do pai. E quando a Bíblia menciona Davi cuidando das ovelhas do pai, é muito legal, porque a Bíblia demonstra, passa para nós a informação bem clara de que Davi cuidava muito bem daquelas ovelhas. Cuidar das ovelhas naquela época não era um dos trabalhos mais cobiçados. Cuidar das ovelhas naquela época era o que o filho que não sabia fazer quase nada fazia. Era aquele que ninguém levava ele muito a sério, mandavam ele cuidar das ovelhas. Os que eram levados a sério, eles iam para a guerra. Mas os que não pareciam que eram suficientes, eles não eram fortes, eles não tinham essa capacidade, então eles ficavam com afazeres como cuidar de ovelhas. E Davi cuidava das ovelhas, mas a Bíblia deixa claro que a atitude de Davi cuidando das ovelhas, por mais que não fosse algo desejado, era uma atitude como? De excelência. Você vai falar comigo de excelência? E eu olho para Davi e eu vejo ele numa constância, um padrão de excelência, que a gente só alcança quando a gente é constante. A excelência, minha mãe sempre me disse, eu fui crescendo, estudando, minha mãe falando: Rebeca, a excelência é uma unção, a excelência é um espírito, e a Bíblia nos mostra isso. E quando eu olho para Davi, eu vejo esse espírito, eu vejo essa excelência, porque a Bíblia fala que o que aconteceu o quê? Ele lutou com quem? Com um leão, ele lutou com um urso. Imagina um adolescente lutando com um urso, imagina um adolescente lutando com um leão, mas ele defendeu as ovelhas, seja lá quantas elas eram que ele tinha. Por que eu estou falando isso? Esse Davi era tão incrível, presta atenção. O comportamento, a constância e a excelência dele chamaram tanto a atenção de Deus, que Deus manda o profeta Samuel ir atrás desse menino, ungir esse adolescente, o próximo rei daquela nação. Mas algo acontece.
Davi recebe a unção, a gente conhece a história que tem um caminho até ele se tornar rei, um caminho de anos até ele chegar ao trono, e ele foi fiel, e ele foi perseguido por Saul. Quando Saul queria matar ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não toca em Saul, porque ele era o quê? Temente a Deus. Mas quando Davi se torna rei, é como se a gente pudesse escutar algo assim, ó. Consegui. Cheguei. Deu certo. Eu não sei se você já quis alguma coisa na sua vida e trabalhou, se esforçou, e de repente você conseguiu algo e você fez assim. Quando eu dei a luz ao meu primeiro filho, a minha sensação foi literalmente essa. Eu acho que as mulheres que são mães aqui vão me entender. Como é que é a sensação? Você não sabe se você está mais feliz que nasceu a criança ou se você não tem toda aquela barriga enorme que você está carregando. É muita alegria, mas é alívio. E de repente, sem que a gente escute, quando você está lendo a história, você escuta um Davi que começou a deixar o princípio da constância. Eu quero hoje compartilhar com você. Eu acredito que tem 2 segredos que vão nos ajudar esse ano a cumprir a nossa missão. O texto está em 2 Tessalonicenses 3:5 e diz assim: ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Quais são essas 2 coisas? O amor de Deus. Eu amo, porque o apóstolo podia ter usado qualquer característica para falar de Cristo. Cristo, gente, ele podia ter falado a fidelidade de Cristo. Ele podia ter falado ao empenho de Cristo. Ele podia ter falado tanta coisa. A paz de Cristo, a alegria de Cristo. Ele podia ter falado a paciência de Cristo. Mas quando ele vai descrever Cristo, quando ele vai falar para você e para mim, eu desejo que você tenha uma característica de Cristo. Qual é a característica que ele fala? Qual é a característica de Cristo que ele fala? Eu desejo que você tenha a constância de Cristo. Porque Cristo chegou para cumprir uma missão e nem por um segundo ele fez. Quando eu olho para Davi, eu vejo um homem que começou tão bem. Mas se você continua a história, como pai, ele não teve relação saudável com seus filhos. Depois que ele se torna rei, você conhece a história. Davi teve uma família tão problemática, meu Deus. Filho matando o outro filho, abusando da irmã. Davi não teve uma relação boa com seus filhos. Eu olho para ele como esposo, e ele foi o homem que cometeu adultério. Eu olho para ele como rei, e eu vejo ele como um rei que fez muita coisa boa, mas que também matou um dos seus melhores comandantes. Ele matou, assassinou um dos seus melhores comandantes. Eu olho para Davi e eu vejo um homem chamado por Deus para cumprir uma missão, mas que um dia, a Bíblia fala, era época dos reis irem para a guerra, e Davi decidiu ficar em casa. Exatamente assim a Bíblia fala. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que eu tenho lutado, e eu sei que você que está me escutando hoje tem lutado. E eu sei que às vezes a gente alcança algo, e o pouco que a gente alcança, e a gente sente vontade de dizer: calma aí, deixa eu descansar da guerra um pouquinho. Calma aí, deixa eu sentar. Calma aí, pastor. Eu me lembro que quando eu era adolescente, eu falei para o meu pai: pai, sabe o que é? Eu estou estudando demais. Eu estou sentindo que eu tenho tanta coisa para fazer. Deixa eu deixar de ser líder de célula por alguns meses. Deixa eu deixar minha célula por alguns meses. Sabe o que? Eu estou me sentindo tão... E a gente, sem falar nada,
no silêncio, a gente só diminui a nossa constância na excelência que Deus nos chamou para servir a. Então talvez você não deixe de dar a célula, mas você deixa de se preparar para a célula como um dia você se preparou. Então talvez você não deixe de servir na igreja, mas você deixa de servir com aquele ânimo que um dia você serviu. Então talvez você não deixe de cuidar do teu filho, mas agora você está lá e só está o corpo, porque você está cansado e você está assim. E eu olho para Davi e eu falo, cadê o Davi da unção? Davi recebeu o óleo, mas Davi não soube guardar o óleo. Quando a coroa chegou, ele não soube guardar o óleo. Eu quero te dizer, existe uma unção sobre a sua vida. Ela é específica para cumprir a missão que Deus te deu. Ela é específica para ser a mãe dos filhos que você tem, a esposa do marido que você tem, o esposo para a esposa que você tem. Ela é específica. Mas você precisa guardar ela. Quanto mais a gente caminha, mais a gente precisa guardar a unção. E essa unção, como eu guardo, pastora, existe um segredo. Ame a Deus e viva na constância de Cristo. Eu olho para a Bíblia e eu vejo outra pessoa para contrastar com Davi. E essa pessoa se chama Daniel. Daniel chega numa terra que não era o povo dele, não tinha nenhum dos costumes que ele tinha, e Daniel, a Bíblia fala e deixa muito claro, decidiu não se contaminar. Ele muda a maneira dele de comer, ele faz os amigos dele mudarem a maneira de comer, ele fala, nós vamos guardar o óleo. Existe um óleo sobre a sua cabeça, existe um óleo sobre a minha cabeça, nós estamos em terra estrangeira, nós vamos guardar o óleo. Não é porque a gente está aqui que a gente vai agir como todo mundo que está aí fora. Nós não somos daqui e nós não vamos viver como quem é daqui. Nós vamos continuar do mesmo jeito que a gente foi criado. E ele bate o pé, os amigos dele estão seguindo ele, e quando eu olho o fruto da vida de Daniel, sabe o que mais me impacta? Ele tinha a constância de Cristo. Daniel ficou em 5 reinos. Entrava e saía rei. E Daniel continuava na cadeira de poder. Entrava e saía rei. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Nabucodonosor que chegou a governar na época de Daniel. E por causa de Daniel, eu vejo a obra de Deus na vida de Nabucodonosor, porque era um homem orgulhoso que começou a glorificar a Deus. Eu quero te falar 3 coisas que me impactam que Daniel fez. Primeira, por causa da constância dele, ele glorificou a Deus como ninguém tinha feito naquela terra até então. A gente olha a história de Daniel, você sabe o que é toda uma nação começar a adorar a Deus por causa de um homem, Daniel? Isso é glorificar a Deus. Eu estou pedindo a Deus, Senhor, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde eu sei que as coisas só vão ficar mais e mais assustadoras, porque a palavra nos mostra, não? Que no fim dos tempos, o que vai acontecer? O amor de muitos vai esfriar, e o que fala? Fala de todas as obras da carne, que levam aonde? A morte, que levam aonde? Nós acreditamos que nós estamos vivendo o quê? O princípio das dores. Meu irmão, se você é cristão, você tem uma Bíblia, eu quero te dizer, não é para sair e achar que lá fora vai ficar mais fácil, lá fora só vai ficar mais difícil, mas nós continuamos os mesmos, nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos para onde nós vamos, e nós sabemos que a gente só está cumprindo uma missão. Então, para a gente, o que está acontecendo, isso não me afeta, eu afeto o que acontece. E foi isso que Daniel fez com a constância. Ele recebeu uma prova. E a prova era a seguinte: você só precisa ficar 30 dias sem orar.
Daniel, você orou a vida toda 3 vezes ao dia, desde que você chegou nessa terra, guardando óleo. Você foi fiel na tua devocional a vida toda. Você só precisa ficar 30 dias sem fazer devocional. Escuta o que eu vou te falar. Daniel podia ter dito, sabe o que, Deus? Eu fui fiel todos esses anos, mas existe uma lei. E a lei está me dizendo que eu não posso orar. Mas sabe o que, Senhor? São só 30 dias. E nesses 30 dias eu vou orar no meu pensamento. E nesses 30 dias eu vou orar escondido. E nesses 30 dias... Foi isso que Daniel fez? Rebeca, por que você está falando isso? Porque às vezes a gente faz isso. Quando as coisas ficam difíceis, a gente tenta moldar a situação para encontrar uma maneira mais fácil de fazer as coisas. Eu não estou conseguindo acordar para fazer minha devocional direito. Sabe o que? Eu vou fazer uma devocional de 10 minutos no caminho para o meu trabalho. Daniel também podia pegar um atalho e dizer, eu vou orar na minha mente. E dizer, eu vou fechar a janela e vou orar escondido, porque Deus, existe uma lei, eu preciso ficar vivo para cumprir minha missão. Mas foi isso que ele fez? Não, Daniel foi constante na excelência do amor e da devoção que ele tinha a Deus. Nós precisamos ser constantes, custe o que custar. E aí eu olho um Daniel que não aceitou ficar 30 dias sem orar. E o resultado de Daniel qual foi? A Bíblia mostra, segundo, que ele prosperou. Daniel, a cada reinado que ele ficava, ele só prosperava. Terceiro, ele terminou a obra, a missão que Deus confiou a ele. Eu quero te dizer, como você começa é importante, mas como você termina é muito mais. É muito mais. Eu estava lendo algo sobre o Michael Phelps. Quero ler para vocês. O Michael Phelps tem 37 recordes mundiais. Ele alcançou 8 medalhas de ouro em só uma competição. Mas quando ele decidiu que ele queria ser o melhor, e não mais um incrível atleta, mas o melhor, o treinador dele disse para ele, só tem um preço para você chegar lá, você consegue. Só tem um preço para você chegar lá. Ele falou, qual? O treinador dele falou, você, a partir de hoje, não vai ter folga no dia do seu aniversário. Você não vai ter feriado no Natal, nem na Páscoa, nem no... Enquanto todo mundo estiver tirando um descanso, você nunca vai parar o seu treinamento, nem por um dia. O treinador disse para ele, porque se você para um dia, o seu corpo volta 2 dias. Não é eu parei hoje, amanhã eu vou continuar da onde eu tinha parado. O seu corpo tem um quê? Ele volta 2 dias e 2 dias do que a gente fez foi perdido. E o treinador dele disse, você topa? Sabe o que o Michael Phelps respondeu? Eu estou disposto. E quando ele ganhou as medalhas que ele ganhou e perguntaram para ele qual é o seu segredo, ele disse, a constância. Eu não paro nenhum dia. Enquanto todo mundo teve Natal, faz tantos anos que eu não tenho Natal. Enquanto todo mundo celebra o aniversário, faz tantos anos que eu não celebro o meu aniversário. Eu celebro, mas no tempo que sobra, não no tempo que eu tenho que estar treinando. Escuta o que eu vou te falar. Que tipo de cristãos somos nós? Será que o mundo não está sentindo o impacto que era para estar sentindo porque a gente não tem a constância de Cristo como a gente devia estar tendo para guardar a unção? Eu olho para a Bíblia e eu vejo alguns outros exemplos que para mim me chocam muito.
E eu olho para Jeremias, por exemplo, e Jeremias naquela época, escuta bem o que eu vou falar, não era escrever como hoje, que eu vou escrever a mensagem, eu pego o meu computador e eu vou digitando numa rapidez. Jeremias escreveu a mensagem de Deus para Jerusalém, para Judá, mas escuta, era escrever naquela época, era que aquele negocinho de pegar a tinta e borrou, começa de novo. Teve um erro, começa de novo. Não era folha, era pergaminho. Agora, depois que ele se dá o trabalho de escrever tudo que Deus queria, imagina quanto tempo Jeremias levou, quantas horas, quanto esforço, quando ele terminou e ele falou, vou mandar, mandou. O rei não gostou da mensagem que tinha recebido de Deus nos pergaminhos que ele tinha enviado. Sabe o que o rei fez? A Bíblia fala? Rasgou tudo que ele tinha escrito e jogou no fogo. Meses, anos de trabalho. Jogou no fogo. Jeremias, chateado, bravo, vai falar com Deus. Eu imagino que se você ia falar assim, mata. O doido, eu passei aqui anos de obediência para escrever esse negócio, e o doido foi lá, rasgou e queimou. Mata. Jeremias, escreve de novo. Qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Qual foi a resposta de Deus para Jeremias? Sabe qual é a mensagem de Deus para você hoje? Continua fazendo, escreve de novo, se esforça de novo, levanta de novo, vai para a guerra de novo, se porta como guerreiro de novo, volta a ser excelente na sua constância. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Elias e um Eliseu. E essa é uma das histórias que eu mais amo da Bíblia, eu vou dizer por quê. Todos nós queremos porção dobrada. Quem aqui quer porção dobrada? Quem aqui quer sair hoje e falar, eu recebi porção dobrada de Deus? De unção, de graça, de poder. Mas a porção dobrada tem um preço. Ela tem o quê? E o preço que Eliseu teve que pagar foi o quê, gente? Fala comigo. Elias disse para ele, se você tiver comigo na hora que acontecer, se você aguentar a visão é você chegar na visão. Tem muita gente que não aguenta a visão porque nem chega na visão, porque não foi constante, parou no meio do caminho. Viu alguma coisa interessante e ficou lá. A Bíblia deixa claro que Elias vai parando, em cada cidade que ele para, ele fala, Eliseu, fica aqui que eu já volto. Eliseu fala aqui, ó, fico não, querido. Eliseu podia ter dito, calma aí, vou descansar um pouquinho. Realmente seu pique está assim, acelerado. Eu acho que você está fazendo de propósito, Elias. Você está realmente querendo que eu fique em algum lugar, mas deixa eu te falar uma coisa, eu não vou ficar. Hoje eu quero te perguntar, onde você ficou? Em que parte do caminho você parou e sentou? Quando eu olho para Elias e Eliseu, eu vejo um Eliseu que aguentou chegar para receber a capa. Eu e você, a gente tem que ser constante até a gente chegar para receber a capa que Deus preparou para mim e para você. Existe uma constância, eu fico chocada. Porque essa semana eu estava pregando para um grupo de líderes, de jovens, e eles estavam no intensivo, num treinamento, e me convidaram para pregar, eu estou lá pregando, e aí a líder, que é minha amiga, justamente o que eu estou falando para vocês aqui hoje, dizendo para eles, escuta, enquanto você estiver aqui, você tem que entender que se o teu propósito é grande, se a tua missão é grande, sua constância vai ter que ser excelente, e você vai ter que entregar.
tiver que entregar no meio do caminho para continuar. Mas você não pode parar. E eu comecei a dar meu exemplo. E eu falei, gente, eu tinha um sonho, Deus me disse, essa profissão não. Você vai me servir, eu deixei o estudo. Eu ia casar, Deus me disse, esse menino não. Não importa que você vai casar, acaba tudo. 3 anos e meio de relacionamento, entreguei meu relacionamento para Deus. Eu continuei andando. Rebeca, você chorou muitas noites, mas eu continuei andando. Aí Deus me deu o esposo que Ele tinha para mim. Eu falei, glória a Deus. Aí eu tinha um sonho. Qual era meu sonho? Continuar o ministério dos meus pais. Aí meus pais me chamaram e falaram, Rebeca, esse ano a gente quer transicionar nosso ministério para que você e seu esposo continuem o ministério. Nossa, eu pensei, eu fiz igual o Davi assim, ó, quase que... Quando eu fui fazer assim, eu fui dormir e comecei a sonhar com Deus me falando, você vai para o México? Eu falei, eu vou para onde? Eu falei, Deus, eu estava pronta para agarrar essa coroa. E Deus me disse, você vai ser constante na jornada da missão que eu tenho para você? Ou os teus sonhos, os teus desejos, as distrações dessa vida que parecem, são posições, são coisas que as pessoas desejam e acham que é o máximo. Isso vai tirar o teu foco? Isso vai te fazer parar, Rebeca? Você quer a minha missão para você? Ou você quer os teus planos? E mais uma vez eu tive que dizer, eu vou continuar a jornada, eu não vou parar. Deus me deu uma missão, e a minha missão não é fazer o que eu quero. A minha missão não é buscar posição. A minha missão é fazer o que Deus me chamou para fazer onde quer que Ele me mande. E eu chorando mais uma vez disse para os meus pais, eu preciso continuar. Meu pai me disse, esse é o sonho da sua vida. Eu falei, o sonho da minha vida que você me ensinou é cumprir a missão que Deus tem para mim. Para mim é confortável pastorear uma igreja grande aos 28 anos e dizer para todo mundo, Para mim é desconfortável ir para o México numa cultura diferente e começar um ministério. Mas Deus me disse, e é isso que eu vou fazer. Escuta o que eu vou te falar. Você sente que você está mais ungido do que um dia você estava? Você sente que tem mais poder do Espírito Santo repousando sobre você do que um dia teve? Você sente que passa rei, entra rei, as pessoas vão passando, mas graças a Deus você continua pleno no poder e na graça do Senhor, forte, cheio de sabedoria, vivendo na santidade? Ou você hoje sinceramente vai me dizer, Rebeca, eu parei em algum lugar, eu sentei em alguma cadeira, eu me atentei para alguma coisa que chamou minha atenção e eu me perdi. Eu perdi o óleo. Hoje, eu quero te chamar para 2 coisas, presta bem atenção, que eu já vou ministrar em cima dessas 2 coisas. Primeiro, eu quero te chamar para se arrepender diante de Deus se você sabe que você não guardou óleo. Que como Davi, o cristão tem essa tentação de sentar e achar que Jesus já ganhou, Jesus já fez, Jesus isso. Deixa eu falar uma coisa, Jesus começou, Jesus completou, mas o meio do caminho todo Ele deixou para a gente entrar no campo e fazer o gol. Ele nos deu a força, Ele nos ensinou a jogar, Ele nos dá a capacidade, mas Ele espera usar a minha vida e a sua, porque Deus não faz nada nessa terra, a não ser através do homem. Eu era pequena, meu pai me falava, quando você esperar um anjo,
Não espera uma coisa branca descendo do céu. Espera alguém que Deus vai colocar no teu caminho. Porque Deus atua através dos homens. E a Bíblia deixa isso claro desde Gênesis até o final. Agora, isso significa que a gente não está aqui para ficar sentado. Isso significa que você tem uma missão. Isso significa que tem um gol que você precisa fazer. Isso significa que tem uma pedra do quebra-cabeça que é sua e você precisa colocar ela. Enquanto você não colocar, o corpo de Cristo está perdendo. É um quebra-cabeça. Enquanto você não acerta a sua peça, todos nós estamos perdendo. Porque nós somos um. Quando um de nós se perde, nós sentimos. Nós ficamos fracos. Nós não temos o impacto na sociedade que era para a gente ter. Então não é sobre a Rebeca chegar. É sobre todos nós caminharmos e aprendermos a caminhar na constância da excelência de Cristo. Guardando o óleo. Eu vivo aqui, pode ter pandemia, pode não ter pandemia, mas eu tenho o princípio de Daniel. A minha vida não muda. Eu estou numa missão. Eu não desfoco. Fica de pé no seu lugar. Eu quero fazer um apelo. O primeiro apelo que eu vou fazer é esse. Se você sabe que se você sente que você não está mais ungido do que um dia você foi. Rebeca, eu me senti uma época da minha vida ungido. Eu sabia que o Espírito Santo repousava sobre mim e que eu podia fazer qualquer coisa, mas hoje, minha vida está pacata, está tudo tranquilo. Eu cheguei no México e eu disse para Deus, se eu vou ser constante, eu vou ser de forma excelente, me ajuda. E eu comecei a deixar tudo que eu pensava que podia me parar, tudo que pensava que podia me atrapalhar, me atrasar. Eu comecei a dizer não para oportunidades que a Rebeca, que estivesse olhando para esse mundo, não diria, mas a Rebeca, que só quer cumprir a missão, ela está dizendo não para muita oportunidade. Porque eu estou focada. E de repente, um dia, eu me lembro que faltou energia na minha casa 3 dias seguidos. E era só a minha casa, de todo o condomínio. Só a minha casa e ninguém sabia dizer por que a energia não funcionava. E chama a empresa e a empresa diz que está chegando e a empresa nunca chega. Demorou 3 dias para a empresa chegar na minha casa. Sabe o que é 3 dias sem luz, 3 dias sem água? Naquele dia, eu ajoelhei e eu falei, Deus, antes de Eliseu receber a porção dobrada, ele teve que ser constante até o fim. Pode faltar energia, pode faltar luz, pode faltar água, pode faltar o que for. Eu não vou diminuir o meu passo. Eu não vou, porque eu sei que mesmo que os meus olhos ainda não estejam vendo, o Senhor está me levando para fazer coisas grandes, como Daniel fez na terra onde ele estava. A energia voltou da minha casa. Eu tinha aplicado para residência mexicana, porque eu estou morando lá. E 2 senhores foram me visitar. Os homens mexicanos são sérios, principalmente os idosos. E esses homens sérios entraram na minha casa, começaram a fazer. Eu tive que responder um questionário que eles estavam fazendo. E eu fui respondendo, normal, sentada no sofá. De repente, um dos homens começou a se atacar de chorar. E eu olhei, eu falei, meu Deus, o homem está chorando? E o homem começou a chorar. E eu falei, meu Deus. E eu pensei, o que aconteceu? Será que ele está vivendo alguma coisa? E eu assim, parada. E ele olhou e falou bem assim, só um momento.
deixa eu parar essa entrevista para te perguntar uma coisa. O que tem aqui nessa casa? Aí eu comecei a rir. Olhei para ele e falei, por quê? Aí ele olhou para mim e falou bem assim, faz anos que todo dia eu tenho pensamento suicida, todo dia. E hoje foi um dos meus piores dias, onde eu realmente estava considerando tudo que você puder imaginar. Mas na hora que eu passei nessa porta, eu não sei explicar o que está acontecendo dentro de mim. Minha mente está limpa. Eu estou sentindo a paz que eu nunca senti na minha vida. Ele chorava, eu chorava. Quando aqueles 2 homens saíram dali pedindo, por favor, o endereço da igreja. Eu olhei e falei, Deus, é para isso que nós, Igreja de Cristo, nascemos. A gente não tem que implorar para as pessoas irem para a igreja. A unção que está em nós, a unção que está na nossa casa, a unção que está na nossa vida, ela tem que ser guardada de tal maneira, e ela tem que aumentar com a constância em Cristo. Ela aumenta, até a gente não ter que usar palavras. Até acontecer o que aconteceu com Daniel. De todo mundo dizer, calma aí, gente. O leão não come ele. Calma aí, gente. O fogo não queima esses meninos. O que está acontecendo aqui? Ah, não, olha, eu vim aqui para te dizer. Se o espírito do anticristo tinha te cegado para achar que a sua vida é uma a mais, para achar que viver normal tá tudo bem, Deus me trouxe aqui para te dizer, essa não é a vida que eu tenho para você. Se o espírito do anticristo tinha feito você sentar a bunda e viver como um cristão medíocre, hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, eu posso renovar o óleo que está sobre a tua cabeça. Se você entra nesse compromisso de guardar o óleo, de ser constante, de dizer como Daniel, nem 30 dias, nem 15 dias, nem 10 dias, minha devocional é minha devocional. Minha célula eu não dou de qualquer jeito. As coisas na minha vida não acontecem. O mundo pode estar se movendo na velocidade que ele quiser. O relógio dentro de mim bate junto com o do céu. O espírito do anticristo quer fazer a gente correr na velocidade do mundo, achando que a gente vai alcançar algo. A Bíblia nos fala, vaidade, tudo é. O espírito do anticristo quer fazer você viver buscando o seu interesse. O espírito do anticristo ensinou para Adão e Eva a palavra eu. Você pode. Deus não deixou você comer desse fruto, Eva. Deus não deixou você comer desse fruto, porque senão você vai alcançar, você vai ser como Deus, você vai poder fazer todas essas coisas. Deixa eu te falar, para de ouvir esse espírito que te fala que estar na presença de Deus é perca de tempo, que te fala que você tem que cuidar dos seus próprios interesses. Nós estamos aqui como corpo de Cristo. Eu escutei algo ontem do Douglas. Tá louco, eu tô remoendo até agora. Ele falava, não existe eu na Bíblia. Deus nunca se tratou como eu. Ele nunca se chamou a si mesmo eu. Ele sempre disse nós. Porque quando você entrega a sua vida para Cristo, acabou viver para você.
Agora a gente vive para quê? Nós. Eu disposto a dar minha vida por você. Você disposto a dar sua vida por mim. Sabe por quê? Porque é nós. Sabe por quê? Porque se eu sou um com Deus e você é um com Deus, nós somos. Eu não estou buscando meu interesse. Eu estou buscando ser a última da fila para servir todo mundo que vier antes. Já não é da Rebeca, não se trata sobre a Rebeca. Esse é o espírito do anticristo. E hoje eu sinto que a gente vai começar renunciando isso na nossa vida. Feche os seus olhos aí onde você está. E você vai começar a dizer: Senhor, me perdoa se eu escutei a voz desse espírito. Nós estamos vivendo nos últimos tempos, Senhor. Cada vez essa voz vai ficar mais alta no mundo. Essa voz do engano, a voz que tenta me levar a pensar em mim, que eu tenho que cuidar das minhas coisas, que eu tenho que cuidar mais de mim, que eu, Deus me perdoa. Me perdoa porque eu não quero mais desvalorizar, descuidar a unção que o Senhor derramou sobre a minha vida. Senhor, me perdoa. Os meus olhos ficaram nas coroas que essa vida estava me oferecendo. Deus, a única coroa que eu quero é a que está contigo. Essa que é herança, essa que o Senhor tem para aqueles que são constantes e fiéis até o fim. Essa é a que eu quero. Essas pedras preciosas, essas que eu quero. Senhor, me perdoa por ter me acostumado com menos do que aquilo que o Senhor me chamou para fazer, para viver. Me perdoa pela inconstância. Eu quero que você faça uma oração comigo. Eu sempre aprendi que orar sobre mim mesma é algo muito importante. Hoje eu quero que, se você não tem o hábito de fazer isso, eu quero te convidar. Ore mais por si mesmo, mas declarando, porque você tem autoridade sobre a sua vida. Então eu quero te convidar, coloca a mão sobre a sua cabeça, como quem está exercendo autoridade sobre o seu ser, sua alma, seu corpo, seu espírito, e você vai dizer: Senhor Jesus, hoje eu te entrego novamente a minha vida, porque um dia eu te entreguei, mas no meio do caminho eu aceitei a inconstância, e hoje, nesse momento, com autoridade, eu declaro: todo espírito de inconstância tem que sair agora da minha vida, no nome de Jesus. Que saia da minha vida agora todo espírito de inconstância, todo espírito do anticristo que de alguma forma eu havia aceitado. Agora eu rejeito e eu declaro: sai da minha vida agora toda influência maligna, todo véu cai por terra, os meus olhos se abrem para ver a verdade do Evangelho, o chamado de Deus para minha vida, a missão clara que me espera. Senhor, obrigada, porque hoje eu tomo de volta a minha posição em Ti. Hoje eu me levanto, e na época da guerra eu não faço como Davi. Eu aceito, Senhor. Eu vou para a guerra, porque o Senhor já venceu. Mas o Senhor escolheu me usar, e eu te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer em mim e através de mim. Senhor, hoje, Espírito Santo, me perdoa por não valorizar a unção e a voz suave que é a Tua voz.
Hoje eu te peço perdão e eu te peço renova sobre a minha cabeça o óleo, esse óleo que traz a graça, o poder, que me capacita para a missão que o Senhor tem para mim. Obrigada, porque hoje eu recebo essa unção e eu declaro que eu vou sair daqui sabendo quem eu sou, e o inimigo nunca mais vai me enganar. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Sabe, fica o meu desafio para você. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a rever sua vida. Rever sua vida. Quando eu fui para o México, uma das melhores coisas que me aconteceu, e como eu sou grata a Deus por ter ido, porque eu vi como o espírito do anticristo, essa voz que hoje ecoa lá fora no mundo, estava entrando na minha cabeça, como a Rebeca estava lutando tanto por si mesma e não o suficiente pelo corpo pela missão que Deus tem. Quando você acordar todo dia, lembra uma coisa: a vida é a soma de vários dias. Cada dia é uma única oportunidade. Não para fazer o que eu quero, mas para fazer o que? Não para fazer o que eu quero, mas para fazer o que Deus quer. Quem gosta de ter planos, levanta a mão. A partir de hoje, fala: Deus, me ajuda para que os teus planos sejam os meus planos. Que os teus planos sejam os meus planos. A minha vida tem mudado. Eu espero que você use tudo que você tem para o reino de Deus. Quem aqui está numa missão? No exército, quando alguém se voluntaria, quando alguém vai para o exército, tudo que a pessoa tem ali enquanto está servindo é de quem? É de quem? Do exército. A comida que come, quem dá? O que bebe, quem dá? A roupa, quem dá? O sapato, quem dá? É tudo de quem? Eu quero te dizer uma coisa: o seu carro é de quem? De quem? Você está usando ele para Deus? Você está usando ele para Deus? Ou você está preocupado em cuidar esse carrinho? Eu tenho que cuidar o que é meu. Ou você está vendo quem precisa de carona? Gente, quem mais eu posso levar para a igreja hoje? E sua casa? E suas roupas? Tem roupa no teu guarda-roupa que você não usa? Porque tua roupa não é tua roupa é nossa, é do reino. Se você não está usando, alguém precisa estar usando ela. Porque tem alguém precisando de roupa. Tem cobertor na sua casa sem usar. Não é seu cobertor, é nosso. Tem alguém no corpo de Cristo precisando desse bendito cobertor. Sua vida é do reino. Sua vida é de Cristo. Então vamos começar a viver nessa constância, nessa pegada, porque não existe nada mais que faça o diabo estremecer do que ver uma igreja que é uma. Todo mundo pensando em nós, não em mim, em nós. Amém? Deus te abençoe. Foi um prazer estar com vocês.
Existem espaços nas escolas, famílias, trabalho, e você foi chamado para fazer a diferença nesses locais. Deus te entregou suas próprias habilidades, te capacitou. Escreva, ore, aconselhe, produza, crie vínculos, imagine, empreenda. Cuide dos negócios da família. A igreja não é seu ponto de chegada, é o seu ponto de partida.